Você já se perguntou por que um dos maiores impérios da história, o Império Romano, acabou se dividindo em duas partes, Oriente e Ocidente? Esta divisão não foi apenas uma decisão política. Ela marcou o início do fim de uma era gloriosa. Neste vídeo, vamos explorar as razões por trás dessa divisão e como ela influenciou diretamente a queda do Império Romano. Prepare-se para descobrir segredos que poucos conhecem e entender como um império que governou metade do mundo começou a ruir por dentro. A divisão do Império Romano começou oficialmente em 285 d.C., quando o imperador Diocleciano decidiu que o império era grande demais para ser governado por um único homem. Ele criou a tetrarquia, dividindo o poder entre 4 governantes. Mas essa tentativa de fortalecer o império teve um efeito contrário, criando uma rivalidade entre Oriente e Ocidente que duraria séculos. Você sabia que a escolha de Bizâncio, futura Constantinopla, como capital oriental foi um dos principais fatores que selou o destino do Ocidente? A divisão entre Oriente e Ocidente não foi apenas geográfica, mas também cultural. Enquanto o Ocidente mantinha tradições latinas, o Oriente adotava influências helenísticas e orientais. Constantinopla, que se tornaria a capital do Império Bizantino, floresceu como um centro de cultura, comércio e poder. Por outro lado, Roma, a antiga capital, enfrentava decadência e perda de influência. Essa divisão não só enfraqueceu a coesão do império, mas também abriu caminho para a crescente independência das províncias e a ameaça de invasões bárbaras. Pouca gente sabe que a divisão do império ajudou a preservar o legado romano. Enquanto o Ocidente foi saqueado e fragmentado, o Império Bizantino, no Oriente, preservou e adaptou muitos aspectos da cultura romana. Foi graças a essa preservação que a cultura clássica sobreviveu até o Renascimento na Europa Ocidental. A divisão também teve profundas consequências militares e econômicas. O Ocidente, enfraquecido e com menos recursos, não conseguiu resistir às invasões bárbaras, enquanto o Oriente prosperava. Essa desigualdade levou a um crescente sentimento de alienação entre as duas metades do império. Roma, a capital original, foi saqueada pelos visigodos em 410 d.C., algo impensável alguns séculos antes. Enquanto isso, Constantinopla resistiu a invasões por mais de 1000 anos, graças às suas poderosas muralhas e uma economia robusta. A pergunta que fica é: teria o Império Romano sobrevivido se não tivesse sido dividido? Curiosamente, a Igreja também desempenhou um papel crucial na divisão. O cristianismo se espalhou rapidamente no Oriente, tornando-se uma força unificadora, enquanto no Ocidente a Igreja começou a adquirir poder temporal, preenchendo o vácuo deixado pela fragmentação política. Isso plantou as sementes para a futura divisão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. A divisão do império não foi apenas a causa de sua queda, mas também o sintoma de uma estrutura que já estava falhando. O Ocidente entrou em um ciclo de declínio econômico e militar, levando a sua eventual queda em 476 d.C., quando o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto. Já o Oriente, sob o comando de Constantinopla, prosperou por mais de 1000 anos, evoluindo para o que conhecemos como Império Bizantino. Mas a divisão entre Oriente e Ocidente plantou as sementes para o que viria a ser um dos maiores conflitos religiosos e culturais da história. A queda de Roma no Ocidente é muitas vezes vista como o fim da Antiguidade e o início da Idade Média, mas para os bizantinos, o Império Romano continuou existindo até a queda de Constantinopla em 1453. Esse é um dos maiores paradoxos da história. Enquanto uma parte do império desapareceu, a outra continuou a prosperar por quase 1000 anos. A divisão do Império Romano foi um ponto de virada na história mundial, com consequências que ainda ressoam hoje.
Mas o que aconteceu com as tradições romanas durante essa transição? No próximo vídeo, vamos explorar como a ascensão do cristianismo levou à perda das tradições romanas e como isso impactou profundamente a identidade do império. Não perca!